Pessoal, bora para mais um vídeo. Já tô pensando em criar um bordão, hein, pro canal. Antes de mais nada, deixa o like, beleza? Se inscreve aí no canal. Saiu a convocação oficial, tá? Já fiz um vídeo falando minha opinião, desabafando um pouco mais, então não será o foco desse vídeo hoje. Esse vídeo agora, né? Eu não sei se vai estar saindo no mesmo dia o vídeo, não sei. Eu estou gravando no mesmo dia, mas não sei se vai ser no mesmo dia. Vamos lá. Saiu a convocação, né? Então esse vídeo vai ser uma análise mais técnica do que esperar dos convocados e o que esperar da seleção. É, o que ficou claro para mim da convocação do Ancelotti? Ele optou bastante pela experiência, ele traz isso nos goleiros e no meio campo. Ele priorizou bastante caras que desempenham em mais de uma função. O caso do Ibanez, por exemplo, é um cara estilo Militão, destro, joga de zagueiro, joga de lateral. Então, é o que eu imagino. Eu também imagino que o Neymar vai jogar de falso 9. Não será esse cara. Pode ser que ele pinte pela esquerda? Pode, mas eu acho que vai ser assim. Ele não vai começar jogando na esquerda, talvez do centro pra esquerda ali. O falso 9, né? Por quê? Porque você tem Vinícius Júnior e você tem Martinelli e o Rafinha também consegue fazer essa função. Então imagina que ele vai ser o falso 9, pode ser que ele caia pra esquerda, até acho melhor, né? É... Apesar que ele também pode ser esse 10. E que o Endrick. A minha questão é do Endrick. Ele vai ser um cara pra direita ou se ele vai ser alguém mais, tipo assim, mais centralizado pra 9. Não acho que ele seja esse cara. O Igor Thiago é o único 9 mesmo, né? Vamos lá, eu montei essa prévia aqui. Inclusive, eu acho que eu falo sobre esse aplicativo no vídeo do José Mourinho, mas ele saiu sem áudio, então eu vou ter que regravar, tá? O José Mourinho no Real Madrid. Mas eu acho que no vídeo do Neymar eu também falei, porque me perguntaram. Então, se eu não falei, eu vou falar aqui. FM Estádio, tá, rapaziada? Vocês me perguntaram, vocês gostaram, e é isso aí. Ainda tô desvendando algumas coisas do aplicativo, tem a versão paga, que traz muito mais opções. Tem como fazer mini vídeos também. Não sei se na versão gratuita tem como, eu nunca tentei, mas enfim. Vamos lá. É o que eu imagino, tá? Eu coloquei isso aqui, porque eu tava pensando, mas não era pra estar, mas enfim, agora tá. Vamos lá. Eu imagino que vai ser Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Alisson, na verdade, né? Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos. Casemiro, Bruno Guimarães, Rafinha, Matheus Cunha. Eu tô muito em dúvida sobre quem será esse outro cara e o Vinícius Júnior, tá? É, vamos lá. Eu vi uma rapaziada falando sobre o Ibanez no lugar do Wesley. Porque o Ibanez vai vir no lugar do Militão e o Ancelotti gosta disso, de uns caras mais melhor, né, defensivamente. Eu acho muito difícil. Por que eu acho muito difícil? Eu vou apagar aqui pra não ficar muito confuso, até pra mim. Porque senão o TDAH já começa a bater na mente. É... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aí, vamos lá. Por quê? Eu não acho que vai ser o Ibanez. Porque senão você vai ter um quarteto muito preso, tá ligado? E você já tem o Casemiro. Então você vai ter um quinteto muito preso. Ao menos que ele tenha muita confiança nos caras da frente. Só que, imaginando que a gente não tem um 10 nato, tem o Rafinha, que é muito bom armador. Por isso que eu espero que o Rafinha jogue caindo da direita pro centro, né? Mas que seja majoritariamente aqui no centro. O mapa de calor dele tá pegando fogo aqui, tá ligado? Então eu imagino que, você tendo o Douglas Santos, você consegue liberar o Wesley, tá ligado? E daí meio que fica assim, ó. Tá ligado? Meio que fica assim, você defende com uns três aqui, você consegue liberar o Wesley. É o que eu imagino, tá? Se for. Eu imagino que o Ibanez é, ele vai ser situacional. Por exemplo, o cara tira o Casemiro e coloca um Danilo. Eu imagino ele colocando mais o Danilo do que o Paquetá. Eu imagino o Ancelotti colocando o Paquetá mais aqui, tá ligado? Na direita. Pra fazer a função do Rafinha, mais ou menos, né? A função do Rafinha da direita pro centro. Então eu imagino que seja isso daqui. Se ele tira
o Casemiro, coloca o Danilo, eu imagino o Ibanez jogando. Por quê? Eu não acho que o Danilo vai ser titular, tá? Acho que vai ser Guimarães e Casemiro. É, então, perdi já, mano. Se você coloca o Danilo, você coloca o Ibanez, porque o Danilo, ele pisa melhor na área. Ele pisa melhor na área e, assim, na entrada da área. Então você consegue liberar mais o Danilo. E daí você tem um quarteto mais preso, tá ligado? É, Então, eu imagino, como titular, não, acho difícil. Por que eu não acho que o Danilo vai ser titular? Porque num 4-2-4 ou 4-2-2, né, é a mesma coisa, mas tem, enfim, cada um chama do jeito que quiser, você precisa de ter meio campo de sustentação. E o campo forte, bom de sustentação. Por isso o Fabinho, né? Apesar de eu achar que tinha opções melhores, mas o Fabinho também é esse cara, ele é um volante de sustentação. Então, o Casemiro e o Bruno Guimarães entrega mais do que o Danilo, tá? Sim, rapaziada, o Bruno Guimarães entrega mais do que o Danilo, pelo amor de Deus. Vamos lá. Rafinha. O Rafinha, ele tem que ser um cara caindo bastante pelo meio, como eu falei. Então eu imagino, se ele ficar parado se ele ficar muito tempo na direita, vai ser chato. Você vai anular muito do Rafinha, muito. E o Rafinha é o único cara assim que tem essa característica, né, de ser o 10. É o Rafinha, já que o João Pedro não está. Matheus Cunha. Por quê? Eu tenho muita dúvida sobre o Endrick, tá? Por quê? Porque o Endrick é um cara que cai muito no Lyon, ele é um cara que cai muito do centro pra direita. Só que o Matheus Cunha também é esse cara. No Lyon, o Endrick não conseguiu desempenhar muito, ficando aqui majoritariamente no meio, né? Ele foi muito anulado por zagueiros da Ligue 1, zagueiros que não vão estar na Copa do Mundo. Então, lembrando, tá, rapaziada? Isso aqui que eu tô falando não é sobre os amistosos, os próximos amistosos ou sobre a fase de grupos. É sobre quando se afunilar, das quartas pra frente. Porque eu acho que nas oitavas pode pintar alguma seleção surpresa, assim, que não dê muitas dificuldades, né? Não tô dizendo que os jogos da fase de grupo vai ser fácil, algo do tipo, não. Eu tô pensando nas grandes seleções, tá? Quem responde melhor ao meta, tá? E pensando nisso, eu acho muito difícil que o Endrick consiga jogar aqui no meio, com base no que eu vi dele no Lyon, tá? Eu vi bastante jogos do Endrick no Lyon. Ah, então quem você colocaria? Eu talvez passaria. Mano, eu passaria o. Cara, muito difícil, mano. Eu passaria o Rafinha pra cá. Por quê? Porque o Rafinha, no Barcelona, ele faz essa função da esquerda pro centro, né? Que é a nova função aí que o Flick achou pra ele, da esquerda pro centro, onde ele vem se destacando muito. Aquela temporada onde o pessoal fala que o Rafinha tinha que ser o melhor do mundo, é, é justamente isso. Ele caindo da esquerda pro centro e o Matheus Cunha, porque o Matheus Cunha cai do centro pra direita. Ele também cai aqui no meio, né? Bastante no United. Só que eu acho melhor, a função dele melhor aqui. Deixaria o Henrique de ponta? Não. Quem eu colocaria hoje que responde melhor ao meta? Tá? Ryan. Certo? Ryan, ele caiu com uma luva no Bournemouth. Bournemouth é um estilo, não é fácil jogar no Bournemouth, é um estilo muito intenso, de muita fisicalidade, marcação individual. E ele se mostrou um bom playmaker, tá ligado? E o Ryan, ao contrário do Endrick, ele teve boas partidas aonde ele estava no centro, tá ligado? Então, não, eu não acho que seja legal. Mas o Ryan caindo da direita pro centro é uma boa, tá ligado? É uma boa. Então, com base no meta que eu acho. Ah, qual vai ser o meta? Tá? Primeiro, transição, muita transição. Vocês vão ver muita transição, tanto ofensiva quanto defensiva, muita. E não é tipo assim qualquer transição, são transições rápidas, tá ligado? Tipo assim, de briga por espaço. E nessas transições de briga por espaço, a fisicalidade conta bastante, tá ligado? Muita bola parada, tá ligado? Os times apelando, apesar que vai ter as regras aí da FIFA, né? De tempo para você cobrar o escanteio, lateral, tiro de meta, enfim, o que vai ajudar bastante.
mais bola parada, vai ser uma dificuldade. Então, pensando nisso, o Ryan, junto com o Matheus Cunha, te entrega muito defensivamente. Você consegue suprir um pouco o fato do Vinícius Júnior não desempenhar bem marcando, tá ligado? Claro que vai fazer muita diferença você ter um a menos, né? Foi o que eu falei. Não sei como. Vai depender muito de como foi o empenho do Vinícius Júnior na fase defensiva. Contra a França, foi ridículo, tá? Mas durante o Real Madrid, ele é um cara que fecha a linha de passe muito rápido. E ele ataca as costas do portador da bola muito rápido. Só que às vezes ele faz falta besta, tá ligado? Às vezes não. Consideravelmente, ele faz faltas bestas. E então você traz um Ryan, te acrescenta mais, tá ligado? Matheus Cunha, rapaziada. O que esperar do Matheus Cunha? Ele não é 9, tá? O único 9 que nós temos é o Igor Thiago. O único 9 mesmo que nós temos é o Igor Thiago. O Matheus Cunha é um cara que, foi o que eu falei, eu espero ele vindo pra direita, saindo bastante da área, vindo pro centro também. O Endrick é um cara que eu imagino, é, tanto o Endrick quanto o Ryan, tá? Na verdade, o Ryan, vamos lá. Eu imagino o Ryan tendo essa participação de cair do centro, é, não, da direita pro centro, por exemplo, fazendo troca de marca de posição, igual, por exemplo, isso aqui, Matheus Cunha ficar aqui, o Ryan um pouco mais no meio. Pode ser também o Endrick, tá? Ah, caramba, a letra C não tá funcionando. O Endrick, tá? Mas daí, com o Endrick aqui, eu imaginaria. Cara, o Endrick, mano. É que vai ficar muito estranho, tá ligado? Fica muito estranho o Endrick. Tipo assim, ao menos que ele fique mais paradão aqui. E o Matheus Cunha, mas isso aqui não faz sentido, mano. Na verdade, faz sentido. Faz. Faz um pouquinho de sentido. Eu acho que vai ser isso aqui, mano. Acho que não vai fugir. Na verdade, eu acho que vai ser isso aqui, ó. Tá ligado? Então é isso. O Neymar, rapaziada, eu não acho que o Neymar vai ser titular, tá? De verdade, eu não acho. Acho que ele pode entrar num segundo tempo, principalmente aqui no lugar do Vinícius Júnior. Tá indo mais. Eu imagino o Neymar jogando mais é, na direita mesmo ou mais na esquerda. Eu imagino ele jogando mais na esquerda, tá? Então, eu imagino o Neymar jogando mais na esquerda, caindo pro meio em algumas situações. Eu acho que se ele tá jogando com. Se o Rafinha tá em campo, eu não deixaria o Neymar cair tanto pro centro. Ao menos que você queira fazer algo mais ou menos assim, ó. E daí você tem um quadrado muito forte, tá ligado? De fato. Mas o Neymar tem que sair, tem que ser caindo pra esquerda. E não o contrário, tá ligado? Ter essa movimentação aqui. Eu acho melhor. É, então, pode ser pela direita também. Porque aqui na esquerda nós temos o Martinelli, tá ligado? Então, então pode ser o Neymar pela direita, tá ligado? Neymar pela direita e o Vinícius Júnior vem pra cá, né? Então o Vini Júnior vem pra cá, tá ligado? Pode ser isso. Pode ser o Neymar também no lugar de um Endrick, tá? O Neymar, tipo assim, Matheus Cunha e Rafinha, pode ser, tá ligado? Eu não acho que o Neymar vai ser titular, tá? Assim, das quartas pra frente. Quanto os amistosos, quanto o Panamá, eu imagino que seria titular. Contra o Egito, não sei. Na fase de grupos, pode ser que ele pinte contra uma Escócia, contra um Haiti. Eu acho que contra o Marrocos vai exigir muito dele. Eu acho que ele vai sofrer, tá ligado? E você ter Neymar e Vinícius Júnior. Mano, você ter isso aqui, Neymar e Vinícius Júnior, eu acho que causa um desequilíbrio muito grande, tá ligado? Defensivamente. Ainda mais pensando que o Marrocos e outras seleções é, pode pintar, tem uma transição muito rápida, muito explosiva. Eu acho que o Vinícius Júnior e o Neymar não conseguem acompanhar, tá ligado? Então eu imaginaria esse time, por exemplo, contra quem? Contra um Haiti, contra uma Escócia. Imagino, tá ligado? É, então é isso. Mas, deixa eu ver, tem mais alguém pra falar? Paquetá, rapaziada. Eu imagino que o Paquetá mais no lugar do Rafinha, tá ligado? Caindo da direita, muito que ele fazia no West Ham. Caindo da direita, tá?
Caindo da direita, às vezes pro centro. É, mas esse cara aqui, ele não pisando muito na entrada da área, tá ligado? Mas aqui, ó, intermediária, tá ligado? Mas aqui. Então, eu prefiro o Paquetá de segundo volante. Eu. Mas ele pela direita, desempenhou no West Ham, mano. Tá ligado? Só que você perde a chance de ter um playmaker, né? Um cara bom no individual, no contra um. Vamos lá. Mais alguém, mais alguém, mais alguém, mais alguém. Igor Thiago. Eu imagino o Igor Thiago no lugar do Matheus Cunha. Eu acho que o Igor Thiago e o Matheus Cunha podem jogar junto, tá ligado? Porque o Matheus Cunha é um cara que sai bastante da área. Então, se você tem aqui um Matheus Cunha. Nossa, meu Deus. Enfim. Cara, a letra C não tá funcionando, ó. Que loucura, mano. Matheus Cunha, Igor Thiago, já que o Igor Thiago é um cara que cai mais, tá ligado? Aí, por exemplo, se você tem Igor Thiago e Matheus Cunha, o Paquetá pode cair pra cá. Ou o próprio Rafinha, tá ligado? Cai pra cá, você libera o Matheus Cunha pra cair pela direita, você tem um cara alto, forte, dentro da área, de presença de área, ele tem presença de área, o Igor Thiago. Então você traz isso. Ahn, já falei. Guimarães, Danilo. Danilo falei, né? Danilo, rapaziada, eu imagino que se você tem um Casemiro, tipo assim, se você tem Danilo e Bruno Guimarães, você tem um meio-campo mais fluido, mais móvel, né? Uns box-to-box, tá ligado? O que é, se eles conseguirem desempenhar muito bem, né? Box-to-box, de área a área, vai ser legal. Mas, mais uma vez, situacional, tá? Situacional. É, ele é um cara que pisa muito bem, né? Dentro da área. Na entrada da área e dentro da área o Danilo pisa muito bem. O Bruno Guimarães, ele não tem muita característica de pisar dentro da área com o Newcastle. Ele pisa mais aqui na entrada da área, tá ligado? Já falei, o Fabinho no lugar do Casemiro. Se você ainda quer manter um cara mais, tipo assim, um cara mais de pegada no meio campo, de mais sustentação, o Fabinho, tá ligado? Você pode jogar com o Fabinho e Danilo, ou Fabinho e Bruno Guimarães. Você pode fazer isso. Você pode jogar com o Fabinho e Paquetá. O Paquetá pode. Mano, não acho que o Paquetá seja loucura o Paquetá aqui, tá ligado? Já que eu gosto dele, majoritariamente no meio, né? Então você tem um Paquetá e você tem um Fabinho, que é mais de sustentação. Você também consegue liberar o Wesley, porque você tem o Fabinho. Mais alguém que eu não falei? Luiz Henrique. Tem que ser pela direita. O Luiz Henrique não cai bem pro meio, tá ligado? Então o Luiz Henrique tem que ser pela direita. Só que o Luiz Henrique. O problema do Luiz Henrique é ele como titular, né? Ele como titular não foi consistente. Saindo do banco, é leve. Mas como titular, ele não foi consistente na seleção, tá ligado? Não sei como ele tá lá no futebol do gelo, na Rússia. Mas na seleção, não foi muito consistente. Então é isso, rapaziada. O que eu posso destacar? O Brasil, não acho que o Brasil vai jogar. Não acho que o Brasil vai jogar pressionando muito forte as seleções. Acho que vai ser um estilo mais de transição, muito do que era o Real Madrid do Ancelotti. É, é muito do que era o Real Madrid na época do Ancelotti. Eu acho que o Vinícius Júnior vai ser montado, a seleção vai ser montada ao redor do Vinícius Júnior, porque foi a receita que já deu certo com o Ancelotti. Ele foi campeão de duas Champions assim. Na primeira ainda tinha o Benzema, né, e companhia. Mas na segunda o Vinícius Júnior carrega, de verdade. Até naquela campanha onde, o City é campeão e o Rodrigo é o melhor do mundo, o Vinícius Júnior também tá carregando o Real Madrid, tá ligado? Durante as fases. Claro que ele tinha um Toni Kroos e a gente não tem um Toni Kroos. Mas, assim, você pensa, mano, pouco tempo de preparação pra Copa do Mundo. Você tenta fazer o que já deu certo, que é o quê? Vinícius Júnior. Pensando com a cabeça do Ancelotti, tá? Então, você traz meio campo de sustentação, você dá mais folga pro Vinícius Júnior, cria movimentação mais constante no ataque, bastante troca de posição, e você ainda mantém a sua fase defensiva, né? Tem mais alguma coisa que eu preciso falar? Acho que o Brasil passa em primeiro. Eu acho que
A gente chega no mínimo numas quartas de final, no mínimo. Eu acho que a gente chegou numa semi, de verdade. Campeão, né? Obviamente. Mas acho que no mínimo umas quartas de final, mano. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Mano, acho que não. Mas, rapaziada, é isso. Tamo junto. Deixa o like. É nóis.